Olá, eu sou a Caroline e hoje a gente vai ter a nossa última aula, que é sobre visualização de dados aqui dentro do Looker Studio. Então, vamos recordar o que a gente fez nas últimas aulas. Na aula inicial, a gente fez uma importação de um arquivo CSV, depois a gente viu ali até como fazer alguns pequenos tratamentos, joins, entre aspas, de tabelas diferentes. Depois, nós tivemos uma aula para falar sobre métricas. Então, a gente criou métricas ali de vendas, de faturamento, de desconto, ticket médio. E hoje, a gente vai usar essas métricas, esse conhecimento que a gente teve na aula anterior, para construir os nossos gráficos. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso arquivo. Bom, minha tela já está compartilhada e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é uma pequena correção que a gente tem dentro da métrica de ticket médio. Então, vamos entender aqui o que aconteceu. Eu vou entrar aqui, para entrar nas métricas, né, a gente pode vir aqui na base, no lapisinho, ou, relembrando, vindo aqui em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas. A gente vem aqui em editar e vamos procurar a métrica de ticket médio para eu esclarecer aqui o que a gente tem aqui de oportunidade. Bom, então o que a gente tem aqui, né? No ticket médio, a gente tem o valor das vendas, né? É a soma dos valores das vendas, beleza? Sobre a quantidade de vendas. Por padrão, né? O ticket médio, ele é o quê? Ele é o quanto, por padrão não, por definição, na verdade, né? Ele é a definição da quantidade que a gente tem, né? Que a gente gastou numa venda. Então, vamos supor, eu fui na padaria, comprei pão, um leite e uma manteiga e gastei R$ 30. Então, ali, meu ticket foi de R$ 30, porque em uma venda eu gastei 30. Então, 30 dividido por 1 é o nosso 30, né? Então, agora vamos imaginar, como a gente fala, o ticket médio, então a gente vai pegar todos os nossos montantes, né? Os montantes que a gente recebeu, né? Que a gente teve na venda, e vamos dividir pela quantidade de vendas. Então, quantas vendas ocorreram, quantas transações, digamos, né? E, se não me engano, eu vou fazer um double check se esse QT vendas é a quantidade de transações de vendas que a gente teve ou de unidades vendidas, que é diferente, porque em uma venda eu posso ter várias unidades vendidas. Então, vamos checar quem é esse QT vendas. Se precisar de uma correção, a gente faz a correção. Então, vamos lá, QT vendas, eu venho aqui e olha só, exatamente, aqui o nosso QT vendas é a quantidade vendida, tá? Então, até vou colocar aqui que a quantidade vendida ou quantidade, a gente pode colocar vendas, unidades, só para ficar mais claro, tá? E a gente vai criar agora a nossa quantidade de venda mesmo, que é a nossas transações, né? Então, eu vou dar um concluído aqui, editar, e eu quero adicionar um novo campo, né? Vai ser uma nova métrica, que ela vai se chamar QT vendas, que realmente, né, vai falar sobre a quantidade de vendas que a gente teve. E quem que é essa quantidade de vendas que a gente teve, que é diferente da quantidade vendida? Ela vai ser, deixa eu digitar aqui, uma função que a gente já utilizou na aula passada, que é o count distinct, ou seja, ela faz a contagem distinta do campo que a gente passar aqui dentro, que no caso vai ser o sales key, né, que é a nossa identificação da venda. E vou clicar em salvar. Então, QT vendas é a nossa quantidade de vendas. Vou dar o concluído. Aí eu poderia ter voltado ali, e aqui eu vou procurar pelo ticket médio. Venho aqui no FX, e aqui eu vou trocar. Então, a nossa quantidade de vendas inicial, a gente mudou o nome. Então, por padrão, ele replicou aqui o nome. Só que agora não é mais essa métrica. Essa métrica está errada aqui dentro. Agora vai ser o QT vendas, que foi o que a gente fez agora. E vou clicar aqui em atualizar. Então, agora sim, nosso ticket médio vai fazer mais sentido, né? De acordo com a métrica real, né? A definição dessa métrica de ticket médio. Vou clicar aqui em atualizar. Concluído. Ele tá um pouquinho mais lento, tá vendo que ele tá rodando ainda? Eu vou entrar aqui em editar e vou procurar, ou a gente pode ir pela barra de rolagem. Essa parte aqui da telinha de métricas eu tô passando até um pouco mais rápido, porque a gente abordou bastante na aula anterior, tá? Mas aqui embaixo
em ticket médio, o que que a gente fez na aula passada? Depois que a gente criou as métricas, a gente veio aqui e foi configurando qual que é a unidade, digamos, de medida daquela métrica. Ticket médio aqui está como número, mas ele é também um valor monetário. Então, aqui em número, eu vou colocar em moeda e euro também, tá? E vou clicar aqui em concluído. Fechar. E hoje ele está mais lento que o normal, né? Vamos esperar aqui. Eu vou dar um refresh aqui na página para ver o que aconteceu. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Enquanto ele está carregando aqui, a gente já fez a correção na métrica, vamos aproveitar o nosso tempo. Então, eu vou mostrar para vocês a visualização que eu fui criando aqui, fui preparando, né, com base nos requisitos que a gente tinha estipulado inicialmente. Então, essa é a carinha aqui do nosso painel, que a gente vai construir juntos, né, daqui a pouquinho. Então, aqui a gente vai ter 3 telas. Uma com overview de vendas. Então, aqui a identidade visual ela foi feita com base, né, nas cores Mulheres em Dados, logo, né, da comunidade. Então, aqui a gente tem 3 visões. Eu vou clicar aqui em ver, porque a gente tem uma visão bem 360 do painel, né? Então, a gente vai ter um menu aqui, que a gente vai ter 3 páginas, né? A página de overview de vendas, que a gente vai criar os nossos cartões, tá? Esse vendas aqui eu só vou checar, nesse caso foi unidades vendidas, mas depois a gente troca. Desconto, ticket médio, faturamento, lucro, a evolução das métricas. Então, a gente vai ver aqui ao longo do tempo, né? Como a métrica foi evoluindo. E o que a gente vai colocar aqui que é legal, que a gente vai ter o ícone aqui de métricas opcionais. Então, esse gráfico ele vai ser bem coringa. Por quê? Se eu quiser ver quantidade de venda com desconto, eu vou clicar aqui e o gráfico vai incluir uma linha referente a essa métrica. Ah, vamos supor que agora eu quero ver faturamento e lucro e quero desabilitar a quantidade de venda com desconto. Então, vamos ver o que vai acontecer. Boa. Então, ele vai colocar aqui as linhas, né, pra gente das 2 métricas. Então, a gente vai ter essa informação por aqui. Então, a gente tem isso. Então, você pode brincar de escolher as métricas. A gente vai configurar isso. Aqui, o share de faturamento de canal. O que é o share, né? O share é a distribuição, né? É como o valor, né, está compartilhado entre uma determinada dimensão. É isso que quer dizer. Então, aqui em share de faturamento de canal, a gente tem a distribuição do faturamento entre os 3 canais e o share de faturamentos, só que agora em relação à dimensão da categoria. E aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos supor que eu quero explorar aqui a categoria aqui de, vamos pegar TV e vídeo. Eu posso clicar nela e clicar nessa setinha para baixo. Então, a gente chama às vezes até de drill down, né? Então, a gente quer identificar o que compõe aquela categoria. E a gente cai no share das subcategorias que pertencem àquela categoria. Então, dentro daquela categoria, 47%, por exemplo, é de home theater. Então, a gente tem esse cascateamento aqui. Ah, eu quero voltar para ver o geral. A gente clica na setinha para cima e eu cliquei só mais uma vez naquela de TV e vídeo, né, que a gente estava, e pronto, eu tenho a categoria. Na segunda tela, a gente vai ter o que a gente chama, né, muitas vezes no negócio, deep dive. O que é o deep dive? É como se a gente colocasse uma lupa e fosse explorar mais aquele assunto, né? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter como se fosse uma tabela dinâmica, que nem a gente tem ali no Excel, só que aqui a gente tem, a gente pode brincar com as métricas. Lembra dos parâmetros que a gente construiu lá na semana passada? Que eu poderia escolher, ora, métrica de lucro, ora faturamento, ora desconto, ora ticket médio? Então, eu estou usando um filtrinho aqui dessa métrica para popular o que está sendo apresentado dentro dessa tabelinha resumo. Então, aqui a gente tem também essa tabela, nessa matriz, digamos, com os valores. Aqui a gente colocou uma corzinha, né, como se fosse um mapa de calor, para ilustrar. Aqui também as cidades já estão ranqueadas pelos maiores valores, tá? Então, por exemplo, aqui, Berlim, em janeiro foi 8 milhões, depois 5 milhões. Então, já está na ordem ali decrescente. E eu quero explorar. Então, dentro de cidade, a gente colocou abertura de canal, categoria, e se não me engano, tem subcategoria também. Então, olha que legal. Beleza, eu quero fuçar Berlim. Berlim eu tenho online e store. Dentro do canal, também está ordenado de forma decrescente.
Beleza, eu quero ver dentro do canal. Quem compõe aquela categoria daquela cidade? Então, eu tenho aqui, né, todo o extrato, digamos, de como esse faturamento, aliás, esse lucro, né, que é a métrica que a gente escolheu aqui, está distribuído. Se eu quiser ver mais ainda, eu clico aqui no maisinho e caio na subcategoria. Então, aí a gente consegue ir colocando a lupinha, né, cada vez mais nos assuntos. E da mesma forma, até quando a gente abre até subcategoria, o mapa de calor fica até mais interessante, né? A gente consegue ver essas nuances aqui. Porque ele faz essa quebra de cores por agrupamento. Então, dentro de subcategoria, a gente tem aqui, ó, a quebra. A parte do refrigerator, tananã, tananã, tananã. Então, a gente tem essa quebra aqui. Ah, não quero ver mais lucro. Eu quero ver, vamos tentar aqui colocar um ticket médio. Tudo bem que, né, essa versão aqui do painel, essa visual que eu criei, que a gente vai usar aqui como referência, ela tá usando aquela conta um pouco mais antiga, né? Mas não tem problema, é só para passar a ideia. Então, aqui dentro também, tá vendo que ele automaticamente, ele trocou aqui, né? Então, ele trocou a métrica. Então, eu tenho aqui de TV e vídeo, então eu tenho aqui a métrica agora que a gente escolheu ali em cima. Ah, eu quero voltar para a cidade. Tudo bem, é só a gente ir minimizando aqui as categorias aqui que a gente foi explorando. Fechei canal e agora eu vou fechar a cidade. Então, a gente vai ter esse deep dive aqui, que é bem bacana para a gente olhar ali no detalhe. O ticket médio ele ficou interessante aqui, porque como são valores relativamente parecidos, né? Essa parte aqui das cores ficou bem mais, como posso dizer, aparente, né, a distinção entre as cores. E por fim, a gente tem mais uma página que a gente vai construir o mapa também com esse mesmo parâmetro. Então aqui a gente também vai usar a brincadeira da métrica e aqui a gente vê a distribuição, de forma que bolinhas maiores, a gente tem, né, uma proporção maior daquela métrica previamente escolhida. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso para o arquivo que a gente vai desenvolver. E o que eu vou fazer? Essa tabelinha aqui, na última aula, ela não existia, mas eu criei assim só para bater alguns valores com as meninas ali da aula de Tableau e Power BI. Como a gente está usando um recorte da base, esses valores, e no Tableau a gente está usando o mesmo arquivo CSV, a gente tem que ter os mesmos valores no fim do dia. Então, a gente já fez esse double check para ver se, né, a gente não comeu bola em nenhuma métrica e tá tudo certinho. E eu vou apagar esses conteúdos que a gente tem aqui, tá? Ficar tudo aqui em branco. E aqui eu vou mudar o nome, eu vou fazer uma cópia. Deixa eu voltar aqui, porque quem tá vendo a aula, aqui eu vou fazer uma cópia, só para a gente ter bem divididinho o painel fim de cada aula. Então, vamos trabalhar nesse Contoso Oficina BI, prática DataVis, só para a gente ter como referência. Vou fechar aquele antigo. Ele está carregando. Enquanto carrega também, vou entrar aqui num tema bem interessante. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint e vamos lá. Bom, quando a gente fala aqui sobre a parte do visual, né? Então, vamos fazer um exercício aqui. Essa telinha de fundo que tem aqui no Dash, eu criei esse fundo no PowerPoint. Você poderia ter criado aqui pelo Looker Studio. Ele tem forma, você consegue colocar retângulo arredondado, você consegue trocar as cores. Mas, se você quiser, né, se você já tem alguma habilidade com Figma, ou até mesmo no PowerPoint, que foi o caso que eu fiz aqui, fique à vontade. Então, esse foi o caso, eu vou mostrar aqui criando a partir do PowerPoint, mas você pode usar a partir de N ferramentas, tá? Eu deixei separadinho no material complementar, aqui da aula. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já fez a troca, né, da quantidade de... a gente colocou vendas, unidades, né? Acho que foi algo assim. A gente já fez. Deixa eu já marcar aqui. Beleza. Eu deixei aqui dois links, que é um vídeo da Letícia e o vídeo da Sayuri, que elas têm vídeos muito bons sobre como utilizar o Figma para a criação de layout ali para dashboards, tá? E como, né, as nossas aulas gravadas são focadas na parte de ferramenta, né, agora que a gente está falando das ferramentas específicas, nesse momento não vou fazer uma revisão, apesar de ser super importante, e aí a gente tem vídeo sobre, que eu recomendo fortemente vocês assistirem,
que vai te dar um super contexto sobre conceitos importantíssimos na criação de dashboards e que são válidos para qualquer ferramenta. Que conceitos são esses, Carol? São conceitos sobre o que é o data storytelling, que é a forma da gente contar histórias, né, com dados. Muita gente acha, né, que o data storytelling é somente a parte dos gráficos. Não, não é só, né? A parte do visual compõe o data storytelling, mas a gente tem a parte de como que a gente explica ali os dados, né? E a parte dos dados em si. Então, esses três universos, né? E a gente já tem, né? A boa notícia é que a gente já tem conteúdos muito bacanas sobre esse tema. Então, a gente explora bastante sobre o que é o data storytelling. A gente aborda bastante os aspectos sobre design. Então, aqui, né? Quais são esses aspectos sobre design? A harmonia ali das cores, os espaçamentos entre os elementos, a divisão, a distinção entre os elementos. Como assim? Tá vendo que aqui, onde a gente tem nossos cards, ele tá em um grupo aqui visual. Depois a gente tem um outro grupo aqui, que seria esse retângulo branquinho, que tem a evolução de tempo, né? O gráfico de evolução de tempo. Então a gente deixa os assuntos separadinhos, a gente deixa, né, os elementos alinhados, a gente usa as cores de forma estratégica. Então, tudo isso, né, a gente já tem um conteúdo muito bacana gravado, que também vai estar referenciado. Deixa eu voltar aqui no nosso Notion de apoio, mas se você já quiser aproveitar, entra dentro do canal do YouTube nosso, e a gente vai ter duas playlists. Então, tem uma que vai ser que se chama Visualização Parte 1, Aula 3, e depois Visualização, Aula 4, Desafio Power BI, é até o minuto 17. Então, aqui tem os links, e essa aula aqui, esse link de cima, eu e a Thaisa, a gente explora bastante esse conteúdo. Então, é uma aula, assim, de aproximadamente uma hora e pouquinho, que a gente só aborda esses temas, tá? Isso independentemente se você usa Looker Studio e tudo mais. E, inclusive, aqui, tanto nessa aula quanto na de baixo, eu mostro bastante como que a gente vai utilizar o PowerPoint para criar o nosso fundinho ali da tela do Dash, tá? Por isso que eu vou passar um pouquinho mais rapidamente aqui para a gente focar no Looker Studio, mas lá a gente tem todos, né, enfim, todos os detalhes bem explicadinhos sobre, seja da parte teórica, quanto da parte mão na massa de mexer aqui no PowerPoint. Então, aqui eu vou passar esse conteúdo um pouquinho mais rápido, conforme eu construo. Mas tá tudo lá. Beleza? Bom, posto isso, eu vou dar um zoom aqui na minha telinha e comentar que, assim, hoje, né, atualmente, eu uso o Figma para construir os fundos, né, de tela aqui dos dashes, que eu faço no trabalho, né? Mas aqui, né, eu gosto de mostrar uma ferramenta que as pessoas conhecem um pouco mais, que é o PowerPoint, né? Então, a chance de você ter construído um slide na sua vida é muito maior do que ter mexido no Figma. Por isso que eu gosto de mostrar aqui no PowerPoint também. E nele, eu gosto ou seja, no Figma também, né? Enfim, eu gosto de fazer um caderninho para eu pensar como que eu vou dispor os elementos das minhas análises. Então, o primeiro ponto, né, lá na aula referenciada, eu mostro, né, como é que eu crio. Então, mas basicamente, o que que eu fiz? Eu peguei o nosso logo da comunidade, eu criei um retângulo aqui atrás com um roxinho, né, que combinasse ali com as cores. E aqui eu coloquei um outro retângulo um canto levemente arredondado, só que ele não chega a ser um cinza muito forte e não chega a ser um branco. Ele é um cinza levemente clarinho, né? Então, nele, eu tenho aqui só para dar essa diferença entre os cards, né, que a gente vai usar e o fundo ali. Beleza. E aqui o que eu fiz? Como se fosse post-its, né? Eu fui colocando, fui brincando. O que eu vou colocar em cada lugar? Então, é um processo, meninas, que também a gente não vai fazer logo de primeira. Comecei a pensar, fiz de primeira aqui o card. Não necessariamente. Então, você vai brincando aqui com os elementos. Eu acho que esse aqui pode ficar bom aqui. E não é esse retângulozão, vai ser um retângulo menor. Você vai brincando, né? Até ver uma maneira de encaixar bem esses elementos. Então, aqui foi a versão final, entre aspas, né, dessa brincadeira que eu fui fazendo. Esse processo interativo, né? São vários ciclos, digamos. Faz o primeiro ciclo. Eu acho que assim vai ficar bacana. Depois que você dispôs os elementos, dá uma olhadinha, pensa. Não, acho que se eu mudar aqui. Enfim, até você refinar. De qualquer forma, aqui o que eu fiz, o meu esboço da minha tela inicial, do que eu ia colocar em cada lugar. Fiz da minha telinha do meio, né?
que inicialmente eu até tinha pensado em fazer o deep dive de um lado e o mapa do outro. Só que o deep dive ficou muito ruinzinho, né? Só a metade dele. Então, eu falei, poxa, eu acho que não vai fazer sentido eu dividir a tela entre esses dois elementos. Vejam, não tem o certo e errado. Mesmo com a maior, né? Mesmo que você tenha experiência, é um processo interativo, né? Iterativo, na verdade. Então, você vai ter várias rodadas, ciclos, digamos, que você vai adaptando o seu material para caber certinho ali o que você quer trazer. Mas depois eu mudei de ideia, então eu falei, bom, vou fazer um quadradão que tenha informação. Então, ficou a mesma coisa pro Deep Dive e pro mapa, que foi até o que eu mostrei agora há pouco para vocês. Beleza, então, uma vez que eu tenho esses rascunhos, né, do material, e também eu já deixei anotadinho aqui o tamanho do painel, só para eu referenciar e depois configurar lá no Data Studio. E assim, esse tamanho aqui, ele é o tamanho de um slide, praticamente, mas assim, não tem nada escrito em pedra. Então, se for um conteúdo que não faça sentido para você colocar em 2 páginas, você pode fazer esse conteúdo maior, né? Com uma altura maior. Então, você pode mexer aqui na altura. Mas, por padrão, eu vejo sempre a gente, seja no trabalho, né, referências assim com outras pessoas, usar essa largura, geralmente. Mas, mais uma vez, não está escrito em pedra. Veja o que faz sentido para o trabalho de vocês, tá? Então, aqui é uma referência de um ponto de partida e é esse que a gente vai usar hoje. Então, deixei aqui só para não esquecer. E uma vez que eu tenho meu rascunho pronto, o que que eu fiz? Eu dupliquei aqueles slides e tirei as minhas anotações. E aí a gente vai começar o nosso trabalho mão na massa. Então, o primeiro passo é a gente exportar isso daqui no PowerPoint. Se você estiver usando o Figma, você exporta ali. Mas como que a gente faz isso no PowerPoint? A gente vem aqui na guia Arquivo, salvar uma cópia, e aqui eu vou escolher a opção de JPEG. Vou clicar aqui, e aqui, como eu salvei, né, agora há pouco, eu vou colocar aqui, ó, fundo de tela, que vai ser minha primeira telinha. E vou dar um salvar. Ele fala: olha, já existe, deseja substituir? Beleza, ok, que é o meu caso, né? Como eu já tinha feito. E aqui é super importante, meninas. Quais slides você quer exportar? Nesse meu caso, só quero aquela telinha que eu selecionei, então vou clicar em apenas este. E depois eu vou fazer o mesmo processo com a telinha que vai me servir tanto para a segunda e para a terceira página do Dash. Então, eu venho aqui em Arquivo, salvar uma cópia, mesmo processo. Aqui eu vou em JPEG e a mesma coisa, né? O meu caso é o fundo de tela 2, salvar, beleza, tudo bem que tem. Eu quero escolher apenas este. Beleza, então a gente já tem o nosso fundo de tela. E aí eu vou diminuir e vamos voltar aqui para o nosso material. Que a gente vai usar esse Prática Data Vista, então deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui é entrar em Theme Layout. A gente vai usar muito essa telinha aqui hoje. Então, eu vou clicar aqui. E tem um ponto interessante aqui em extrair tema da imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma inteligência artificial que tem aqui dentro do Looker Studio, que ele capta cores, né? Ele cria um modelo, um padrão aqui de cores, com base numa imagem. Então, eu vou clicar aqui em extrair tema da imagem, e vou pegar por URL. E eu vou entrei aqui no Google, vou pegar aqui o logo, né, da comunidade, botão direito, e quero copiar o endereço da imagem. Como que você pode usar isso no seu dia a dia, né? Ah, pega o logo da empresa, ou tô fazendo um dash de um produto aqui da empresa. Você pode colocar a foto do produto para ver o que ele vai sugerir para você. Então, voltemos. E aqui eu vou colocar a URL. Fazer upload. E aí, ele mostra aqui algumas opções. Putz, mas eu não tô a fim de fazer, né, um dash com fundo escuro. Não tem problema, eu posso aproveitar aqui o que ele sugeriu. E eu vou escolher esse último aqui e a gente pode aproveitar e personalizar isso, né? Deixa eu colocar aqui uma tabelinha qualquer. Vou colocar o canal, só para a gente ver um ponto. O canal e sei lá, quantidade de cidades, pode ser na métrica. Só para a gente ver algumas coisinhas. Tá vendo que, né? Ele já colocou cores, né? O roxinho ali no título, o rosa aqui nas fontes. Só que eu não quero exatamente
né, todas as sugestões que ele nos deu. Então, eu vou personalizar ainda isso que ele passou pra gente. Então, eu vou entrar aqui dentro de Theme Layout e aqui em Personalizar. Ou seja, a gente vai personalizar esse tema, né? E é legal deixar aqui algum elemento só para a gente usar como referência e já ir vendo a aplicação das alterações. Então, meu plano de fundo do relatório, nesse caso, eu vou deixar um branquinho. O estilo do texto, eu vou colocar um cinza mais escuro, tá vendo que ele já mudou? A fonte, eu vou colocar Montserrat. E vejam, meninas, aqui é uma opção, assim, meio que pessoal, tá? Então, eu tô meio que fazendo relativamente rápido, porque eu fiz os testes antes. Mas você pode ver aqui e testar a fonte, a cor do texto, enfim, fica a critério de vocês, tá? Outro ponto aqui, esse plano de fundo e borda do componente. Então, ele tá falando dos planos de fundo, de tudo que a gente criar. Então, vamos fazer um teste aqui. Onde tá preto, eu vou colocar transparente. Ou ele já tirou, né, aquele fundo que a gente tem. Aqui, ó, estilos de destaque. Plano de fundo. Esse roxo é o que está ali, né, no título da nossa tabelinha. Eu vou colocar um cinza mais clarinho, boa. Ou a gente pode ficar até um tiquinho mais escuro, enfim. Perdão, eu tava mexendo aqui no de baixo, um pouco mais clarinho. E a fonte eu vou colocar um pouco mais escura, por exemplo. E também eu vou colocar a mesma fonte que a gente está usando ali em cima. Vamos encerrar, beleza? E olha só, quando a gente passa aqui o mouse, vamos clicar aqui em ver. Ele tem um botãozinho aqui que tá rosa, tá? Sim, isso é preferência. Nesse daqui, eu coloquei cinza, tá? No que a gente tá usando, mas para ficar, assim, a gente usar as cores para coisas que chamem mais atenção. Então, você pode voltar aqui em Theme Layout, personalizar e vamos ver, vamos procurar onde que tem o elemento que tem aquele rosinha. Ó, aqui, cabeçalho do gráfico. Ele mostra ao passar o cursor. Então, gente, é um processo bem assim de fuçando e a gente mexendo. Eu vou colocar o cinza e boa, tá vendo? Ele já voltou. Eu acredito que são esses os pontos que eu tinha alterado lá, tá? Mas qualquer coisa a gente vai voltando e refazendo. Agora sim, eu vou apagar essa tabelinha novamente. E agora a gente vai mexer no tamanho. Então, voltando aqui para Theme Layout, eu vou entrar aqui em Layout agora. E a gente tem uns pontos aqui, ó. Tamanho de tela. Eu vou clicar aqui, a gente tem esse tela cheia, paisagem, e tem o personalizado. Eu vou clicar no personalizado e aplicar aquela medida que a gente tem na nossa colinha. 1280 e 720. Então, vamos lá. 1280, vamos com muita calma que ele não tá deixando. 1280 e 720. Dei o Enter. Beleza. Então, já tá no tamanho que a gente quer. E agora eu vou trazer aquela imagem que a gente estava usando. Então, eu vou clicar aqui em imagem e vou fazer o upload. Aqui, fundo de tela, abrir. Legal, ele trouxe a nossa imagem. E a gente vai adaptar ela aqui, né? A gente vai encaixar. Então, eu joguei ela aqui bem na quininha e vou expandir. Boa! Ficou aqui bem certinho, tá? O segundo ponto que a gente vai fazer é colocar o título. A gente tem o título e tem os filtros, tá? Podemos ir para os filtros. Então, para colocar um filtro, a gente pode vir aqui em adicionar um controle e vou clicar aqui em lista suspensa. Eu vou colocar mais ou menos aqui na posição que a gente tinha. Vou diminuir, só que não dá para enxergar nada. Então, vamos clicar aqui em estilo. E aqui onde está texto, eu vou colocar um branquinho. Tá melhorando, né? E aqui, ó, no tamanho, eu vou colocar menor, vou colocar 12. Tá melhorando. E aqui, lá embaixo, a gente tem um negocinho que chama padding. E nele, eu vou tirar um pouquinho desse da esquerda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouco dessa distância. Vou colocar aqui 5. 5 talvez tenha ficado pouco. 8. Beleza. Vamos aumentar aqui um pouquinho. E aqui ainda, você clica no elemento, né? Em estilo, a gente pode ir testando, tá? O da direita, a gente pode até também tirar um pouquinho, ó. Posso colocar 10. Então, a gente vai brincando com essa margem, né?
Eu acho que esse tamanho está relativamente bom. Então, vou entrar aqui em configuração. E agora, assim, quando eu escolhi, né, para criar o filtro, ele escolheu qualquer campo, né? Então, o primeiro que a gente vai colocar vai ser do mês. Então, você pode clicar aqui no campo e vou escolher o Date Key. Mas, Carol, o Date Key lá na nossa base é a data completa. Beleza. A gente consegue mudar essa agregação que vai aparecer desse campo. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui do lado, no lapisinho, tipos de dados, em data e hora, e eu tenho aqui, ó, ano e mês. Eu vou clicar, e aqui onde está a Date Key também, ainda no lapisinho, eu posso dar um nome, que é o nome que vai aparecer ali. Então, eu vou colocar mês. E vamos ver como é que ele vai mostrar. Boa. Na hora que eu clico aqui, ele aparece aqui uma métrica. Então, tem uma coisa interessante aqui no Latitude, que você pode mostrar um filtro e, ao mesmo tempo, ele te mostra informação de alguma métrica ali no filtro. Ah, às vezes, para te ajudar a escolher um filtro de uma categoria mais representativa, né? Mas nesse caso, não faz sentido para a gente. Então, eu vou voltar aqui para a configuração, tirar o filtro e vamos ver. Beleza, a gente tem só que tá dezembro, novembro, outubro. Não tá, né, na ordem que a gente quer. Então, aqui eu venho e coloco ordem crescente. Vamos ver. Maravilha. Então, já colocou janeiro e fevereiro, perfeito. A gente pode até diminuir um pouquinho, assim, o filtro, né, para ficar um pouquinho mais harmônico. E também colocar bordinhas arredondadas. Então, a gente vem aqui em estilo. E lá embaixo, aqui, ó, a gente tem o desenho do raio da borda. Eu vou colocar, sei lá, 3, né, só pra gente ter como referência. E agora que eu fiz, né, essa configuração para o primeiro filtro, a gente pode pegar, copia e cola. E aí, ó, você pode clicar, isso você vai arrastando e ele vai mostrando essas linhas que ajudam a gente a centralizar o material. Então, nosso próximo filtro vai ser cidade, depois categoria e depois canal. Então, mês, beleza, eu venho aqui, eu quero trocar para city, que é a nossa cidade. Vou dar o nome de cidade. Na ordem crescente, beleza. Vou copiar, mesmo processo. Agora, tá vendo? Ó, eu vou bem devagarzinho aqui. Tá vendo que ele tá mostrando ali os espaços entre os filtros? Tá vendo que tá o mesmo elementozinho ali? Então, tá bem centralizadinho e tá espaçado igual. Então, cidade, agora categoria. Categoria, nosso Product Category Name. Então, eu venho aqui, categoria. Boa. E o próximo e último é o canal. Então, eu vou arrastar aqui. Canal, que não está em português, é channel. Canal. E ficamos com os nossos 4 filtros. Vamos clicar aqui em ver. Então, legal, ele mostrou o mês, cidade, categoria e canal. Maravilha, vamos para o nosso título. Para a gente inserir uma caixinha de texto, aqui no menu a gente tem esse azinho. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar mais ou menos aqui, não tem problema, a gente vai adaptando. Eu vou aproveitar esse texto que eu já escrevi aqui, vou copiar, e aqui eu vou colar. Aqui ele tá até com outra cor, né? Então, eu vou selecionar meu texto, eu vou colocar aqui um pouquinho maior. Pode ser, meninas, que não vai ficar exatamente igual aquele que eu fiz inicialmente, né? Mas é mais uma questão de ali, né, da criatividade da hora, né? Do tempo que você vai procurando, testando. Não vai bater ali na vírgula, né? Mas vamos tentar fazer o mais parecido. A fonte, eu tinha colocado esse roxo aqui, se não me engano. Isso mesmo. Então, beleza, a gente já colocou o nosso título. E agora nós vamos criar o nosso primeiro visual, né? Que é o card. Então, para isso, eu venho aqui em adicionar um gráfico. E eu vou usar aqui, a gente tem, ó, visão geral. Então, aqui a gente tem todos os gráficos que a gente tem dentro do Looker Studio. Tem até gráficos novos, né? Que eu não me recordava que tinha antes, né? Ali o Boxplot, o Candlestick, que é bem usado para a parte de ações, né? O Cascata. Então, foram gráficos que eu não tinha visto até então.
Mas beleza, eu vou escolher aqui esse de divisão geral, que são os cards, e vou pegar esse com números abreviados. Nesse caso, meninas, eu vou fazer um deles, na verdade, dois. O processo para o restante vai ser o mesmo, só por questão de tempo. Então, primeiro eu venho aqui, e ele já colocou aquele record count, né? Que é de lei, que ele vai trazer. E aqui eu vou escolher qual é a métrica. Então, a minha métrica eu vou colocar a quantidade de vendas. Então, a gente tem, conforme eu vou digitando, eu tenho quantidade de vendas unidades, quantidade de vendas com desconto e quantidade de venda, que é as transações, né? Eu vou colocar a quantidade de vendas unidades. Então, ele vai rodar aqui. O nome eu vou colocar, sei lá, unidades vendidas. Boa, que é o 3,6 milhões. E uma coisa legal que vocês, se vocês quiserem fazer, ó, eu posso dar uma ajustadinha, né? Aqui, ó, no lapisinho no nome, se você está usando aqui o Windows, né? Você pode usar o atalho Windows ponto, e o Windows abre uma telinha aqui de emojis, né? Então, sei lá, unidades vendidas, eu quero ver caixa. Então, eu posso colocar aqui uma caixinha, um espaço, só para ilustrar, assim, contextualizar. Eu falo um pouco de ícones ali na aula. E aí, enfim, fica um detalhinho. Se você quiser, aqui, né, eu fui fazendo isso para cada tema. A diferença, né, entre esse e o outro é que aqui está centralizado. Então, vamos entrar aqui, editar, e aqui vou clicar no elemento, e dentro de estilo você consegue personalizar várias coisas, tá? Mas aqui eu só vou colocar centralizado. E beleza, temos nosso primeiro card. Para aproveitar essa formatação que a gente já fez, que nem a gente fez com o filtro, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V, e olha só, eu vou colocar bem tortinho assim mesmo, só para mostrar uma propriedade. Bom, o próximo card é o de desconto, né? Os valores de desconto. Então, aqui em unidades vendidas, vou digitar desconto. Então, eu tenho os valores de desconto. Eu vou clicar. No lapisinho, né? Eu usei um coraçãozinho, porque quem não ama um desconto? Vou colocar aqui descontos. Enter. E ele já deu aqui o valor do desconto. Você pode, né, para alinhar elementos, vir aqui e ir arrastando, e a gente tem essas guias, né? Essa linha vermelha que ajuda a gente a posicionar. Ah, Carol, tô com muita pressa, não sei, não tá rolando essa linha vermelha, não tem problema. Você vai clicar no objeto, dedinho na tecla Shift, e vou clicar no outro objeto. Eu tenho dois objetos selecionados agora, né? Vou clicar com o botão direito e venho aqui em ordenar, a gente vai ver mais à frente. Eu tenho alinhar o horizontalmente, mas não é esse caso. Eu quero alinhar verticalmente a parte superior. Na hora que eu clico, puf, ele põe todo mundo para cima. E aí, meninas, o mesmo ponto, né? Então, aqui eu tenho, criei o cartão de descontos, e aqui é o mesmo processo, basta criar, né, os cards para os três demais tópicos. Então, aqui eu fui brincando, coloquei um cartãozinho, depois coloquei o saquinho de dinheiro para faturamento, depois as notas, né, para lucro. O processo foi o mesmo, tá? E aí, para alinhar, eu usei esse alinhar verticalmente parte superior, tá? Só para título do tempo da nossa aula. E agora, então, a gente vai criar o nosso próximo gráfico, que é a evolução das métricas. Então, o que que a gente pode fazer? Eu vou aproveitar, é sempre legal a gente contextualizar aquilo que a gente tem, né? Então, eu vou copiar esse título, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou trazer ele para cá, ó. E esse textinho aqui, eu vou diminuir a fonte para 12, por exemplo, e que eu coloquei ali, evolução das métricas. Opa! Evolução das métricas. Então, vai ser o nosso título. Eu acho que a cor, deixa eu checar, que aqui a gente usou uma cor um pouquinho mais clara. Deixa eu até aproveitar. Mas não tem problema, tá? Não precisa ser necessariamente a mesma cor. Mas essa foi a cor que a gente usou, porque aqui então, parece que um roxinho mais forte, mas não tem problema. A gente pode até usar esse mesmo. Ah, Carol, eu quero trocar. Você pode selecionar, e aqui na fonte, eu acho que foi esse que a gente usou. Só que tá muito claro, né? Mas enfim, ó, aqui na fonte, você pode
tava nesse, né? Ah, eu quero um levemente mais claro. Você pode vir nesse mais. E tá vendo que aqui ele vai posicionar na cor que a gente tá usando. Ah, eu quero um pouquinho mais claro. Aí você pode ir posicionando aqui, enfim, colocar a cor que você achar melhor, tá? Ou, sabe, se você já tem uma cor de referência, eu vou simular aqui. Tem um código de cor que eu quero usar. Você pode copiar, né, que é o código hexadecimal aqui, só pra gente usar a mesma cor. Vou vir aqui no azinho, mais. Ixi, não colou. Vamos de novo. Maisinho. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora foi. Só para vocês saberem também como aplicar essa cor, né? Como a gente usou ela ali em cima, ele trouxe ali embaixo, mas não tem problema. Beleza, colocamos nosso título e agora a gente vai criar o nosso gráfico de evolução temporal. Então, eu venho aqui em adicionar um gráfico e eu vou usar aqui embaixo em linhas, eu vou colocar esse gráfico de linhas suavizadas. Vou posicionar ele aqui. Depois a gente faz um ajuste mais fino, né, de posicionamento. E a gente vai colocar as métricas, né, que a gente quer. Então, a minha dimensão vai ser o date key, porque eu quero ver por mês. Date key. E aqui é o mesmo ponto, né? No lapisinho, eu vou escolher ano e mês. Então, lapisinho, os meus dados eu quero nível agregado a ano e mês. Boa. Só que também não tá na ordem, né? Não tem problema. A gente vem aqui embaixo, ó. Ele tem um classificar. Eu não quero classificar por quantidade de vendas. Eu quero pelo date key de forma crescente. E aí ele vai ordenar. Beleza. E aí eu vou colocar, ainda ele tá meio estranho, tá meio poluído, mas não tem problema. A gente vai arrumar isso agora. Vamos colocar as métricas, né, que a gente quer mostrar aqui. E eu tinha feito uma brincadeira aqui. Deixa eu voltar. Dados, propriedades, configuração. Bom, não tem problema, ele deu uma leve travadinha. Então, eu coloquei aqui a quantidade de venda, né? Que é o nosso QT vendas. Beleza. Então, eu tenho aqui QT vendas unidades, né? Que é a mesma métrica. E eu vou dar outro nome, né? Vou colocar vendas. Unidades, né? Na verdade, de vendas. Unidades vendidas. E vou colocar métricas opcionais, que é justamente aquela brincadeirinha de eu poder escolher uma ou mais métricas, né? Ou trocar a métrica que eu quero ver. Então, aqui eu coloquei, vamos ver, vamos usar a nossa colinha, quantidade de venda com desconto, ticket médio, faturamento e lucro. Então, bora lá. Desconto, quantidade de vendas com desconto. Vamos colocar vendas com desconto. Vamos colocar faturamento, lucro, lucro. E qual que era a outra? Vamos ver aqui. Chururu. Ele tá carregando. Eu acho que tem alguma métrica que eu tô esquecendo. Ticket médio, depois a quantidade de vendas com desconto. Como é que eu pude esquecer, né? A gente mexeu nele hoje. E ticket médio ele veio depois. Então a gente vem aqui, deixa o nominho um pouquinho mais bonitinho. Então vamos ver isso aqui, ó. Ver. Quando eu passo o mouse, ele aparece nesse gráfico aqui. Eu vou clicar e vou escolher vendas com desconto, com unidades vendidas. Vamos ver. Boa, ele colocou duas linhas aqui. Maravilha, tá fazendo o que a gente quer. Agora mais um ajuste fino, né, de tamanho de legenda. Então, eu entro aqui em estilo. Ah, e vejam que quando eu escolho, né, mais de um gráfico, vamos pegar aqui ticket médio, perdão, faturamento e lucro, né? Porque a gente tá falando de moeda nessas duas. Então faz sentido comparar. Ele já colocou cores, né, que vieram como referência da nossa foto. Então isso ajuda muito, né? Então ele tá colocando cores que combinam aí. Então acho que isso é bem bacana.
Bom, vamos personalizar aqui. A gente pode aqui, deixa eu ir mais para baixo. Aqui em grade você pode trocar tanto a cor que ali tá no seu eixo, quanto nessas linhas. Eu vou deixar transparente para ficar mais clean, tá? E também a legenda, eu quero que ela fique do lado direito. Então, vamos aqui com o mouse, vamos procurar aqui legenda. Eu quero que fique aqui em cima e alinhamento, né? Esquerdo, eu quero direito. Boa, porque eu acho que isso fica melhor a nossa visualização. E vou aumentar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Antes disso, deixa eu diminuir, eu quero trazer esse título para frente, para ficar mais fácil selecionar ele. Então, vou clicar nele, botão direito. Em ordenar, eu vou colocar trazer para frente. Beleza. E aqui o meu gráfico, eu vou aproveitar e vou aumentar. E essa área aqui do gráfico, ó, eu posso clicar e aumentar. Aí minha legenda fica mais ou menos perto, né, do título, eu consigo aproveitar melhor. E eu quero diminuir um pouquinho, né, a letra aqui dos meses. Então, aqui em estilo, vamos procurar algo que fale sobre eixo. Eixo X, eixo Y, grade, ó, tamanho de fonte do eixo. Você pode até aumentar aqui, né, o menu. E eu vou diminuir, eu vou colocar 11. Ficou levemente, né? 10 eu acho que ficou interessante. E aí você pode diminuir aqui um pouquinho, vamos ver. Então, eu acho que ficou bem distribuído. Tem aqui, né? Tá bem clean, beleza? Então, já fizemos aqui dois elementos, né? Os cards e a evolução de tempo. Vamos então para o nosso share. Então, eu vou copiar esse título, Ctrl C, Ctrl V, e vou posicionar ele aqui, né, no comecinho. Carol, eu poderia ter colocado os títulos lá no PowerPoint, né? Aqui, você já poderia ter colocado, enfim, posicionado e nem ter se preocupado com isso? Poderia também, tá? Então, só para te mostrar que você também consegue fazer essa parte do layout dentro do Looker Studio. Mas beleza. Então, aqui eu tenho share de faturamento de canal. Eu vou aproveitar, vou copiar. Boa. E o que é o share de faturamento de canal? A gente vai criar um gráfico ali de barras. Então, eu venho aqui em adicionar um gráfico e vou escolher esse de barras. Barra ou coluna, né? Enfim. Eu vou posicionar ele aqui no meio. O tamanho é só para a gente ter uma ideia, tá? E depois que a gente põe os campos, a gente vai refinando. Por padrão, né, ele já coloca uns campos lá pra gente, mas a nossa dimensão agora é o channel. E o nominho vai ser canal. E a minha métrica, o que é a minha métrica? A minha métrica vai ser o faturamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza, aqui é o valor do faturamento, mas eu tô falando do share. Então, o que é o share? É a composição, né? Tem uma coisa bem bacana no Looker Studio que você consegue, então vamos entrar aqui no lapisinho, você consegue transformar essa sua métrica para um percentual. Então, aqui em cálculo de comparação, onde está nenhum, a gente vai clicar e tem porcentagem do total. Tem outras formas, né, dele trazer o seu número também, mas a gente vai usar essa. Então, ele vai aplicar. Então, olha que legal. Ele está falando, então, que o canal online, ele corresponde a 40% do nosso faturamento, né? Quase 40, 39. O Store, 38. O Reseller, né, que deve ser de revenda, 22,7. Então, isso é muito bacana, né? Esse tipo de análise que ele já traz, essa conta, né, que ele já traz pra gente. Agora é só dar uma despoluída aqui no visual. Então, eu vou entrar em estilo. A cor, eu vou colocar ela um cinza um pouquinho mais forte. Acho que ficou muito forte. Então, assim, vejam, né, que é um processo, assim, muito de testando. Vou voltar vou clicar fora, ele aplicou, maravilha. Vou clicar aqui de novo, porque eu quero tirar essa linha. E aí, a gente vai fazer uma gambiarrazinha para tirar, né? Eu não descobri ainda como tira só as características desse eixo, porque ele acaba tirando do X e do Y, mas eu quero tirar só do Y. Deixa ele abrir aqui em estilo. Então, vamos para a nossa grade.
Carol, quero deixar a minha barrinha mais fininha. Você pode ir brincando aqui, ó, largura da barra do grupo, tá? Então veja o que fizer mais sentido para você. E aqui em grade eu vou colocar transparente. Não quero legenda, ó. Então na parte de legenda eu vou clicar aqui em nenhum. E eu quero colocar, deixa eu voltar aqui em cima, que eu quero mostrar os rótulos de dados. E, ó, a minha precisão decimal, eu quero só uma casa. E a posição do rótulo, eu quero, vou colocar assim, acima. Então, ele já colocou aqui. Com isso, né, a gente pode ainda clicar e começar a arrastar. E, meninas, assim, é uma brincadeira de testes, né? E agora eu quero esconder esse 40, porque como eu já coloquei as legendas, para mim não faz sentido ter essa informação aqui. Então, ó, a gente vem aqui bem bonita, vou clicar em forma, retângulo, e vou selecionar aqui, ó. E eu quero, ó, onde tá esse baldinho aqui, quero branquinho. Pronto, então a gente tem um gráfico aqui um pouquinho mais clean. Agora, a gente vai fazer, deixa eu aproveitar, pegar esse título, Ctrl C, Ctrl V, o share das categorias, share de faturamento por categoria. E subcategoria, né? Porque a gente consegue analisar também. Maravilha. Eu vou aproveitar, eu vou copiar esse gráfico, que a gente vai fazer ele parecido. A gente pode até aproveitar aqui algumas coisas. Bom, vamos fazer um teste, né? A gente vai usar até a mesma métrica aqui embaixo, né? Então, inclusive, nesse daqui, ó, onde tá valor faturamento, eu esqueci de colocar o nome mais bonitinho, né? Que é o percentual. Opa, percentual. Aqui, que a gente vai fazer a mesma coisa em configuração. Então, só dando aquele nominho mais amigável. Beleza. Só que aqui tá por canal, né? A gente tá usando a mesma métrica, beleza? Então, na dimensão, eu vou procurar pela categoria. Aqui a gente muda o nome, categoria. Só que, como a gente tem muita categoria, né? É ruim quando a gente tem essas... o nome, assim, meio quebrado, né? Em 45 graus. Então, a gente pode mudar isso aqui para um gráfico de barras, tá? Quer dizer, esse aqui é o coluna. Então, coluna geralmente é o que tá em pezinho e o barra é o na horizontal. Então, a gente pode vir aqui em estilo e mudar para o horizontal. Então, eu vou aumentar aqui, vamos brincando, né? Então, você pode ir tirando aqui, ó. Vai para o lado, vai para o outro. A gente pode ir brincando, ó. Com o tamanho. Simplesmente é clicando e arrastando. Então, aqui, eu acho que coube, ficou interessante. E aí, vamos tentar aumentar um tiquinho. Porque esse 1% aqui... music. Vamos fazer assim, ó. Boa, agora. Melhorou, melhorou. Então, eu vou clicar nele, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa barrinha. Ó, então, aqui a gente consegue dar uma engordadinha, digamos, os valores. E, ó, da mesma forma que a gente escondeu isso daqui, eu vou Ctrl C, Ctrl V, e eu vou esconder esse carinha aqui, ó. Jeitinho brasileiro, beleza? Aqui a gente pode até aumentar mais um tiquinho. Beleza. Então, demos uma adaptada aqui no gráfico. E aí, o que eu quero fazer? A gente tem aquele lance de quando eu clicar na categoria, eu quero poder entender um pouco mais, né? Consigo detalhar. Então, eu vou clicar aqui, ó. A gente tem a nossa dimensão, que estava canal, a gente mudou para categoria. Em detalhar, eu vou habilitar. E vou colocar qual que é a minha dimensão detalhada. Eu vou clicar aqui, eu vou escolher subcategory e já corrigir o nome, né? Subcategoria.
Vamos ver se vai funcionar como a gente imagina. Boa, não é aqui ainda. Então, ó, vou clicar aqui. Na verdade, esse subcategoria ele tem que estar bem debaixo da dimensão com esse tiquezinho detalhar. Porque se a gente coloca aqui, ele vai quebrar a categoria em várias linhas de subcategoria, no mesmo visual, assim que é mostrado. Então é diferente. Aqui, quando a gente coloca esse detalhar e coloca aqui embaixo, é quando eu clico, ele vai entrar, é como se ele mudasse a dimensão. Vamos testar isso na prática. Eu vou clicar aqui em ver, eu vou clicar em aqui câmeras e na setinha para baixo. Então, tudo que ele mostrar de subcategoria tem que estar atrelado, né? Então, faz super sentido. Quero voltar, você pode clicar aqui na setinha para cima, né, para voltar. Ou, deixa eu fazer de novo. Aqui, entrei aqui embaixo, quero voltar tudo, redefinir, porque ele tinha, né, são meio que limpa aquele visual. Beleza, temos a nossa primeira tela. Aqui em editar, a gente vai para a nossa segunda página. Então, o que que eu vou fazer aqui? Para aproveitar os títulos, né, todos esses pontos e os filtros que a gente já fez, eu vou duplicar essa página e a gente vai fazer pequenas alterações. Então, como que a gente pode fazer, né? Eu vou clicar aqui em adicionar página e ele criou, né, uma outra página. Quando eu clico aqui, página sem título, é aquela primeira que a gente fez. Então, eu já vou dar um nome nela, né? É Overview Vendas. E já vou mostrar um negócio interessante. Aqui nos três pontinhos, a gente pode renomear. Eu posso duplicar a página, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Se eu quiser excluir a página, eu posso excluir por aqui. Esse ocultar no modo de leitura, vamos supor, você está fazendo uma página só para fazer algum teste, você está fazendo só algum cálculo ali, uma análise específica, você pode deixar oculta. Mas tem isso aqui que eu acho muito bacana, que é selecionar o ícone. Então vamos ver. Aqui ele tem vários ícones. Lá a gente usou esse que é esse gráfico aqui. Então vamos procurar. Assim, tem de vários temas, tá? Eu peguei um, assim, similar, né, com o que a gente estava falando. Então vamos procurar. Por incrível que pareça, não estou achando ele aqui. Vamos com calma. Aqui, de insights. E vou aplicar. Então, ó, aqui no nosso menu, ele já colocou esse ícone. Essa segunda página, ele tinha criado ali, e ela vem em branco, né? Então, eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou duplicar a de Overview Vendas. E vou apagar essa daqui que ele tinha criado. E essa aqui que é a cópia do Overview Vendas, eu vou chamar de, acho que é Deep Dive que a gente tem. Isso mesmo. Deep Dive. Para renomear também você pode clicar duas vezes. E o símbolo, eu vou colocar a lupa. Beleza. E meninas, um ponto aqui. Tá vendo que esse menu, ele tá preto, né, com a cor rosa. Isso tá dessa forma porque ele veio é, daquela paleta, aquele tema personalizado que ele criou com base na sugestão, né, da imagem que a gente fez. Mas a gente super consegue personalizar. Então, a gente pode vir aqui em tema e layout, personalizar, e vamos procurar aqui embaixo, que ele vai ter alguma referência desse tipo. Aqui, ó, estilo de navegação nas páginas. Então, aqui a gente consegue mudar isso, né? A fonte, ele colocou automático, mas só para garantir. Já tava, né, a Montserrat. A cor, aqui tá o rosinha, cor da fonte da navegação selecionar, então tá selecionado, tá o cinzinha. O cenário, ele colocou o preto, né? Mas você pode escolher outra cor, sei lá, eu quero um cinzinha claro. Com o rosa, eu acho que tá bem, ficou bem bacana. Que, se não me engano, foi o mesmo que eu apliquei aqui. Eu mantive o rosa. E aqui, na hora que a gente expande, ó, tá bem em linha. Beleza. Então, se vocês quiserem mudar, enfim, é aqui que a gente troca, tá? Então, vamos para a nossa segunda página do Deep Dive. Peraí que deu uma ziquezira. Vamos voltar aqui, talvez ele tenha selecionado um mês específico. Ver. Beleza. No Deep Dive, né, a gente vai
Eu vou apagar alguns elementos, o título eu vou deixar, o título e os filtros, por quê? Já está na posição certinha, né? Então, essa transição de uma página para outra fica bem ok. Eu vou apagar aqui esses elementos. Acho que só esse título aqui, vou tirar o gráfico e vou deixar um título só para a gente aproveitar para colocar no título da caixinha. E também eu vou apagar essa telinha de fundo, ó. Porque a gente tem uma outra telinha de fundo para colocar na página 2 e 3. Então, eu venho aqui em imagem, fazer o upload, e vou pegar aqui meu fundo de tela 2. Mesmo processo, né? Eu vou colocar aqui na quininha, eu vou aumentar para caber na página toda. E agora ele cobriu, né? Ele entrou na frente, mas não tem problema. Botão direito, ordenar, enviar para o fundo. Maravilha! Esse título eu vou deixar aqui em cima. E a gente chamou aqui no Deep Dive, vou até copiar o texto, resumo de cidade, canal e categoria por mês. Resumo de cidade, canal e categoria por mês. E a gente vai colocar também aqui um filtro para escolher qual é a métrica que a gente vai usar. Então, a gente vem adicionar um controle, lista suspensa, e vou colocar ele aqui e daqui a pouco a gente arruma ele. Quem é, né, a dimensão que a gente quer colocar nesse filtro? É aquele parâmetro. Então, ele está aqui embaixo, ó, parâmetro métrica. E aí, vocês podem personalizar aqui, né? Então, eu não quero deixar ele tão grande. Então, você pode clicar nele, quero colocar, quero tirar essa borda, né? Então, aqui em estilo, a gente vem aqui embaixo, adicionar e vou tirar. É assim, por padrão, você viu que não estava ticado a borda, né? Mas aí você clica e desclica e ele tira. Agora é hora da gente criar a nossa matriz. Então, para isso, a gente vem aqui no menu do adicionar um gráfico e a gente vai escolher a tabela dinâmica. Então, eu vou escolher essa última, que é a tabela dinâmica com mapa de calor. Eu vou clicar. Nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar tanto assim com o tamanho, nem o posicionamento dela. Vi aqui que tem um retângulozinho que a gente precisa tirar. E aí, de bate-pronto, né? Ele já colocou os campos pra gente, mas a gente vai personalizar. O city name a gente vai aproveitar, então aqui eu só vou colocar cidade. E a dimensão da coluna, ele tá por dia, né? E agora eu vou trocar, porque eu quero o mês com o ano. Então, aqui em data e hora, eu vou colocar ano, ou perdão, só mês, eu vou colocar. Para ficar mais bonitinho. Beleza. Bom, o que que a gente vai colocar aqui também? Então, depois de cidade, eu quero cair para canal, de canal, quero cair para categoria, e de categoria, eu quero cair para mês. Então, a gente vai clicar aqui, e nessas dimensões, eu vou habilitar esse botãozinho de expandir e recolher, e vou manter aqui que o nível de expansão padrão é cidade, né, que é o nosso ponto de partida. E aqui, em adicionar dimensão, eu vou colocar o channel, que é o canal. Agora, a categoria, que é o category. Vou colocar aqui categoria. E o próximo, que é o subcategory. Que é a nossa subcategoria. Beleza? Então, vamos ver aqui. A gente vai falar sobre essa questão dos meses também, que não tá bacana. Mas olha que legal, aqui eu tenho uma barra de rolagem. Antigamente, lá quando eu comecei a trabalhar com o Looker Studio, não tinha essa barra de rolagem, muito bom. Então, eu vou clicar aqui em cidade. Então, cidade, eu vou ter que cair para canal. Vamos ver se ele tá fazendo certinho. Show! De canal, vamos para categoria. E de categoria, ele tem que cair para subcategoria. Vamos ver se está fazendo sentido. Maravilha! Então, ele já fez aqui, né, todo esse cascateamento. Então, eu vou diminuir. E vamos voltar para a nossa edição. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar... porque o que eu quero que aconteça? Que quando eu filtro ali na métrica, e mude a métrica, eu quero que aconteça, né, que os números que populam a nossa tabela dinâmica também se alteram correspondendo àquela métrica.
Então, aqui, vamos lá, em métrica, onde está Record Count, eu vou clicar e vamos procurar por escolhida, porque era a métrica escolhida. Tá aqui. Vamos ver, ele vai atualizar. Deu erro. O que aconteceu? Ver detalhes. Deu erro. Vamos dar um refresh? A vida é como ela é, né? Vamos ver o que aconteceu. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar, vamos ver se vai fazer sentido. Colocar o record count. Vamos voltar. Beleza, até aí ele funciona, né? Então, vamos tentar mudar aqui, né? Escolhida. Ele tá dando erro com a métrica escolhida. Engraçado, né? Não foi possível. Aqui, deixa eu trocar para faturamento. Vamos ver se isso ajuda em algo. Desconto. Ele não tá funcionando para nenhum campo aqui que a gente está usando. Vamos voltar para esse que eu já tinha trabalhado e vamos ver aqui as configurações dele. Ver se nada passou batido. Porque eu lembro que foi, né, nesse sentido. Porque aqui, quando eu clico em ver detalhe, ele tá falha buscar conjunto de dados subjacente. Então, ele tá tendo alguma instabilidade. Então, eu vou entrar aqui no gráfico, tentando acessar aqui. Porque, ó, vamos fazer esse double check. Isso faz muito parte, né, do nosso trabalho aqui, de tentar replicar um erro. Então, aqui eu coloquei cidade, canal, categoria, subcategoria. Colocamos expandir, recolher, cidade. Até aí foi o que a gente fez. Dimensão da coluna, um mês, que é só um mês. Métrica, vamos aqui no lapisinho, ó, é a métrica escolhida. Então, ó, é a mesma configuração. Aparentemente, né? Métrica escolhida, não tem problema. O que que a gente pode fazer? Eu vou atualizar aqui a página. Então, assim, é muito importante a gente ver os perrengues também que a gente passa e como resolve, né? Vamos ver. Ele continua dando erro. Eu vou apagar. Eu vou entrar lá no Looker Studio. Eu vou fechar e vou acessar esse conjunto de dados que a gente está mexendo. Então, aqui, ó, prática DataVis. Vamos ver se isso ajuda a gente de alguma forma. No Deep Dive, editar. Então, vamos lá com calma. Adicionar um gráfico. Vamos para a parte da tabela dinâmica com mapa de calor. Eu vou colocar aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Ele inverteu, né? Mas tudo bem. A dimensão da coluna é o meu date key. E a minha linha é o meu set name. Só cliquei e arrastei também, né? Uma outra forma que a gente pode usar. No meu date key, onde está a data, a gente vai colocar mês. Cidade, ali onde está a cidade. Não vamos mexer nisso por enquanto. Record count. Tcharanã, vamos testar. Métrica escolhida. Vamos ver. Tá dando erro. Não foi possível conectar a seu conjunto de dados. Vamos ver se tem alguma coisa com a métrica em si. Editar. Perdão, não é aqui que eu quero. Engraçado que ele dá o erro quando a gente conecta justamente com a métrica escolhida. Eu quero ver. Deixa eu vir aqui no lapisinho. Engraçado. Ele tá pedindo para reconectar, mas bora lá. Vamos reconectar. Nenhuma mudança, beleza, continuar. Então, ele meio que forçou a gente a entrar na telinha da conexão, né?
Na métrica escolhida, vamos procurar aqui, métrica escolhida. Valor lucro, bom, a gente não mexeu em nenhuma dessas métricas. Talvez reconectando, aí ainda não foi. Curioso, curioso. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui, bom, foi basicamente, né, a mesma configuração. Bom que assim, a gente tá gravando, na outra aula foi o vizinho com a furadeira, hoje é carro de som passando na rua, tá tudo bem. Bom, aqui eu vou mostrar então a configuração, já que ele não está colaborando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar, deixa eu dar um Ctrl Z, com alguma outra métrica, tá? Vou personalizar, e aí, enfim, a única diferença, não sei porque momentaneamente agora não tá rolando de aplicar aquela métrica variável, mas eu vou personalizar. A única diferença é que aqui vai ser a métrica do filtro, né? Então, vamos lá. Aqui, novamente. Então, vamos colocar vou colocar lucro só para simular. Vamos ver também, né, se ele não vai dar pau trocando para lucro. Beleza, então aqui a gente tem uns pontos, né? Primeiro que ele colocou esse número grandão aqui, e a gente pode aqui em estilo, na métrica, aqui, métrica número 1, compactar números. Isso já ajuda bastante a gente, né? Então esse é um ponto. Vamos voltar aqui para a configuração. Se você quiser colocar totais, você pode clicar aqui, ó, para mostrar o total geral, que nem uma tabela dinâmica mesmo, tá? Então tem essas possibilidades. Eu tirei porque, assim, isso é opcional. No outro eu não coloquei porque, assim, bom, como que a gente quer ver o detalhe? Não coloquei o total, mas se você quiser, fica a seu critério. Aqui, classificação. A linha 1, ele coloca valor lucro, mas na linha 1, basicamente seria como que a gente vai ordenar aqui a parte da cidade, tipo assim, qual é o critério que vai ordenar aqui as cidades? Então, se você quiser, vamos deixar o valor lucro de forma decrescente, então ele já está colocando na ordem, ó. Por exemplo, Berlim, em julho, 15,96, depois 9,42 milhões, depois vai entrando para casa do mil, né? E, voltando aqui, número de linhas, só decrescente. E as colunas, né? Pelo que a gente quer ordenar? Eu quero ordenar pelo date key, que é o nosso mês, de forma crescente. Agora sim, vai ficar janeiro, fevereiro, março, por aí vai. Outra coisa que está me incomodando um pouco são as casas decimais. A gente não precisa de duas casas decimais, né? Então, aqui em estilo, vamos para o começo, a gente vai varrendo onde é que tá. Porque assim, não faz muito sentido saber exatamente onde está cada coisa de cor, né? Então, aqui, vamos ver, rótulo da tabela, cabeçalho, se você quiser diminuir o cabeçalho, né? Trocar a cor, deixar mais, enfim, mais clarinho, fica a seu critério. Aqui, por exemplo, ó, você consegue mudar, né, a corzinha. Rótulo da tabela, dados ausentes, métrica. Precisão decimal, aqui, ó. Eu quero 0. Ou vamos colocar 1, vai, só para não ficar sem nada. Aí agora tá mais padronizado. Aqui no city name, então, eu vou colocar o cidade. Vou clicar aqui no expandir, recolher e adicionar aqueles campos, né, do channel, que é o canal. Vamos colocar a categoria. Aquilo que a gente fez até agora há pouco, né? E estamos repetindo porque ele deu esse erro que eu não entendo o porquê. E subcategoria. Beleza, colocou os maisinhos. Aqui, ó, eu, eu mudei aqui os nomes e coloquei um pouquinho mais suave, né? Então, a gente pode voltar aqui. Se você quiser diminuir os tamanhos, ó, em estilo, então foi isso que eu fui fazendo, mexendo aqui. O cabeçalho da tabela, acho que eu coloquei 11, que é esse que tá aqui. Ah, Carol, mas não quero, fique date key, mês e valor lucro. Beleza, vamos para a configuração. E aqui, ó, perdão, na dimensão da coluna, lapisinho, vamos colocar só mês.
E onde está valor lucro, você poderia colocar, no meu caso, né, que era métrica, pode colocar assim, métrica. Mas, tô pensando aqui, por via de regra, eu vou compartilhar com vocês esse daqui que foi o que não tá dando o erro, o que tá dando agora, tá? Mas beleza. Então, a gente colocou métrica. Ah, e aqui o tamanho da fonte, ó, do cabeçalho, rótulos da tabela. Você pode diminuir um pouquinho, ó. Colocar 11. Aí ele deu uma leve diminuída. Se você quiser diminuir um pouquinho, ó, ele perdeu, tá vendo aqui? Ele perdeu um pouco a ordem. Então, vamos voltar lá em configuração. A linha 1, eu vou ordenar, então, aqui pela métrica, né? E na parte, cadê? Era a coluna, né? Mas vamos testar aqui em linha 2. Eu quero, canal não é. Linha 3, linha 4. Número de colunas, coluna 1, aqui, achei. Eu quero por mês, crescente. Ah, tá. Boa coisa para mostrar. Então, a linha 1 é a cidade. A linha 2 é o nosso canal. Então, eu quero que ordene de forma decrescente pela métrica. Então, toda vez que a gente abrir, ele vai reordenar, né, aquele agrupamento pelo valor decrescente da métrica. Então, é isso que ele quer dizer. Mês, tananã. Boa. O que a gente pode fazer agora é talvez mexer na cor também, né, do mapa de calor. Então, aqui em estilo, vamos procurar aqui. Cabeçalho, você pode deixar até um tiquinho mais claro, enfim, fica do seu critério. Aqui ele mostra os elementos, né? Ó, cor do plano de fundo do cabeçalho. Coloquei ele um pouquinho mais claro, então aqui você tem os elementos. Cor da borda da célula, cor do destaque, né, que é essa divisão. Rótulo da tabela, a gente já mexeu. Quando tiver dados ausentes, ele vai colocar um tracinho. Métrica aqui, mapa de calor. Então, a gente pode usar um roxinho. Pode usar esse que é mais forte, enfim, fica ao seu critério. Ou esse outro que é um pouquinho mais leve, que eu acho que foi o que a gente usou lá. Então, vou clicar aqui em ver. Aqui no maisinho, aí que vai, começa a ficar legal ali as cores, né, pra gente. Quando a gente entra em categoria. Boa, aí fica mais bonitinho. Eu vou voltar tudo, que ele já vai cair na cidade. Então aqui, meninas, o ponto, né? Ele deu esse erro momentâneo. Não sei por quê que eu fiz, só porque eu não tava gravando, né, a aula. É, A única diferença no que vai estar disponibilizado para vocês vai ser o que a métrica aqui dentro vai ser a métrica escolhida, tá? Aqui eu coloquei uma métrica qualquer, coloquei chumbado, né, o valor do lucro, mas o objetivo é que, mexendo no filtro, eu tenho essa mudança aqui nessa tabela do Deep Dive, assim como a gente tem nesse painelzinho aqui. Deixa eu abrir, onde está ticket médio, eu vou trocar para desconto, por exemplo. E aí ele vai atualizar aqui o material. Enquanto isso, um golinho de água. Pronto. Então ele atualizou. Você viu que tem meses, né, que não tem desconto. Interessante aqui. Beleza, meninas. Vamos voltar para cá. Então esse é o ponto. Aqui, beleza. Bom, vamos para a nossa última página, que é a página do mapa, né? Então, o mesmo processo que a gente fez, espero que não aconteça esse erro com o mapa, mas tudo bem. Eu vou clicar aqui na página, né, para cair naquele menuzinho de páginas e vou duplicar esse do Deep Dive. Então, 3 pontinhos, duplicar. E vamos já renomear para mapa. E vou trocar o ícone. Se não me engano, eu coloquei aqui essa bússola, né? Vamos ver aqui se ele entende. Não tem problema. Vamos procurar aqui a bússola para a gente acrescentar. Aqui, o Explore. Aplicar. Perfeito. E nessa guia aqui, a gente pode até apagar esse gráfico, né? E aqui, vamos ver como a gente colocou.
distribuição de métrica no mapa. Vou copiar, só para aproveitar, né? Esse quadradinho pode cair fora. Esse métrica eu vou deixar aqui por enquanto, tá? E agora a gente vai procurar aqui dentro do adicionário gráfico, a gente tem os Google Maps. E tem esse outro que é o gráfico de mapa. O que ele faz? Ele meio que ele é um pouco diferente do Google Maps, é mais a região, né? Do Google Maps, você consegue. Deixa ele abrir aqui. Você consegue ver, né, os demais pontos, né? Que nem quando a gente entra literalmente no Google Maps. Então, aqui a gente vai usar o de mapa de balão. Mas eu até deixei aqui no nosso Notion, né? Algumas documentações para vocês verem sobre os outros tipos de mapa, limitações, alguns pulos do gato. Que eu tenho na nossa documentação de suporte. Então, vou aumentar ele aqui por enquanto, depois a gente faz o ajuste fino. E aqui em local, tá vendo? Ele já abre aqui com os pontos que a gente tem que mexer. Em local, eu vou escolher o city, que é a nossa cidade. Vou clicar aqui no lápis e escolher aqui cidade. Vou pôr um nome melhor. E aqui você consegue colocar vários parâmetros, né? Então, ó, um ponto aqui é que ele já foi marcando, é que tá um cinzinha bem clarinho, nem sei se dá pra ver pela gravação. Mas aqui em métrica de cor, a gente tem tamanho e cor, né? Na verdade, é o tamanho que a gente vai usar. Eu vou clicar aqui e eu quero escolher, todo mundo com dedos cruzados, métrica escolhida. Vamos ver se ele não vai dar erro. Porque eu quero justamente que o tamanho, né, da circunferência responda qual é a métrica que a gente está escolhendo ali. Então, vamos ver. Engraçado, aqui já não deu erro, né? A gente usou a métrica escolhida, mas tudo bem. Vou clicar no lápis e colocar assim, métrica, só para o nominho ficar melhor. E vamos já trocar a cor para a gente não se perder, porque quase não dá para ver. Então, eu venho aqui em estilo e vamos procurar aqui, vamos descendo, cores. Eu acho que eu usei esse rosa aqui lá. Isso mesmo. Então, agora sim, né, dá para ver melhor. Então, a gente tem aqui as cidades e o tamanho aqui, né, da circunferência indica representa, né, a proporção da métrica que a gente tem escolhido. Aqui dentro de estilo, aqui em controles do mapa, você tem várias opções. Você pode, por exemplo, esse ícone aqui é o de mostrar em tela cheia. Então, eu vou clicar aqui em ver. E se eu tô aqui no mapa, eu posso clicar aqui no botão de tela cheia e aí toda a minha tela fica com o mapa. Isso é bem legal, porque você pode viajar na maionese aqui, né? Mas caso você não queira, né, que isso fique habilitado, então vamos clicar aqui. Você pode vir aqui no estilo e nessas opções aqui você pode tirar. E aí, enfim, você consegue ir mexendo, né? Mostrar o controle de zoom, o negócio do Street View, movimentação, né? Se você quiser deixar fixo aqui, você não quer que as pessoas deem zoom e nem mexam, né? Então você desabilita e aí, ó, ele fica fixo aqui. Também às vezes, né, é interessante, dependendo da aplicação. Vocês conseguem personalizar. Então, voltando aqui, estilo. Enfim, tem todos esses pontos. A legenda, né, que é essa questão do tamanho da bolinha, para mim eu acho que não faz sentido, né? Porque é um número muito específico e aqui a gente quer ver a ideia de proporção. Eu acho que não precisa. Então, a legenda de tamanho, eu posso vir aqui e colocar nenhum. Mas, mais uma vez, fica a critério. Título de legenda, no caso a gente tirou a legenda, né? Mas tem outras. Compactar números, vamos ver aqui. Ele compacta, acho que é outro ponto. Precisão decimal, não é da legenda, eu acho. É, exatamente. Mas não tem problema. Criamos aqui o nosso mapa. E aí, fiquem à vontade, meninas, para fuçar tudo que tem aqui. Todas as outras configurações, né? Clica, vê o que acontece. Enfim. Locais como, eu não sei se ele mostra, no caso para a cidade, ele não mostra as áreas preenchidas. A gente tem balões, né? Nesse caso, para ponto de cidade. Na documentação que eu coloquei ali como referência, ele mostra algumas limitações, né, que tem. Vamos supor, aqui a gente escolheu cidade. Então, quais são as limitações quando é o tipo cidade? Geralmente ele faz, né, esse ponto representativo. Então, cada tipo de agrupamento, se fosse um estado, por exemplo,
Você consegue brincar com visualizações diferentes, digamos, né, do seu mapa. Mas prontinho. Ah, o estilo é legal. Aqui, ó, você pode escolher outra forma, né? Esse aqui é um mapa padrão. Ele vai deixar aquele coloridinho. Você quer escuro, aí você pode mudar também. Então depende, né? O escuro, né? Se for um painel, né, de tons ali escuros, né? Dark mode, fica bem legal também. Esse com rosa acho que ficou bem bacana, né? Mas como o nosso tema é mais clean, eu acho que esse do tema do relatório, que ele é mais clarinho, né? Mas você viu que o escuro ficou bem legal também. Bom, então a gente concluiu aqui. O único ponto, eu vou até voltar pro que tá realmente funcionando a parte ali do deep dive, que não deu pau. E, beleza, finalizamos aqui, né, a construção. E aí tem alguns pontos que eu queria mostrar só de menu, né? Então, aqui no menu, a gente está colocando ele aqui do lado, né? Mas no menu, você pode colocar ele de outras formas, tá? Eu gosto particularmente ele aqui do lado, mas eu vou clicar aqui nas páginas. Tem um ponto que eu queria só mostrar aqui. Quando a gente tem esse maisinho, então você pode colocar aqui, vamos supor, uma seção. Essa seção, vou colocar ela aqui em cima. Opa! De baixo, só para ilustrar, tá? Seção, eu vou dar um nome para ela, vou 3 pontinhos, renomear. Eu vou colocar aqui, sei lá, aprofundamento ou detalhes, é legal. Eu não vou usar exatamente para esse dash, mas só para mostrar para vocês, se tiver muitas páginas, que vocês conseguem ir organizando o material de vocês. Ele não mudou o nome. Vamos de novo. Detalhamentos. Foi. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, então eu vou clicar, arrastar, tá vendo? E vou jogar aqui dentro o Deep Dive. Vou pegar o mapa e clicar aqui dentro e arrastar. Então, olha que legal. Ele faz um menuzinho, né? Então, você consegue colocar as páginas por temas, tá? Então, eu acho que isso é bem legal. Se você tem um dash, né, com muitas visões, então, eu acho que fica bem organizado dessa forma, tá? Então, só para mostrar, eu vou colocar aqui fora novamente. E essa seção eu vou excluir. Beleza? Então, a gente... Olha como ele é teimoso. Vamos voltar ali. Deep Dive, eu quero fora. Ficar aqui. Boa. Agora foi. A gente clicou, arrastou, não foi? Agora foi. Bom, um ponto que eu queria mostrar é que, beleza, a gente tem um menu aqui do lado, mas também a gente pode colocar aqui em cima. Como que a gente faz isso? Volto para a telinha de Theme Layout. Aqui em Layout, você viu que eu acho que o computador tá ficando cansado já. A gente tem tipo de navegação. Esquerda, que é a que está agora. De novo, esquerda. Você pode colocar guia. O guia, ele também é interessante. Ele deve atualizar, porque ele vai ficar aqui em cima. Então, dependendo, né, do que você tem, pode ficar legal também. E o mapa, tá? Então, veja, né, o que fizer mais sentido. Eu, particularmente, eu vou voltar e colocar ele à esquerda, mas basicamente esse ponto. Tá atualizando. Beleza, theme layout, vou voltar para aquela configuração e eu vou entrar só num tópico para a gente encerrar, que é o compartilhamento. Eu até mostrei esses dias como compartilhar na aula de métricas, se não me engano, mas vou voltar nesse ponto. Então, só aqui, vou voltar para a esquerda. E ok, voltou, maravilha. Lindo, cheiroso, maravilhoso. Aqui o ticket médio eu vou colocar aqui em moeda, que esse é o antigo, né? E só checar se tá a conta correta. Mas, beleza, você finalizou seu dash, hora de compartilhar. Seja o dash que você fez aqui para a oficina, seja o dash que você fez no seu trabalho,
Como que a gente faz esse compartilhamento? Então, a gente vem aqui em compartilhar. A gente tem essa setinha aqui, que eu acho que é interessante. Tem alguns pontos, né? Você quer gerar o link do relatório, quer fazer o download, ele faz como se fosse um PDF. Mas eu vou clicar aqui em compartilhar. Ele vai carregar. E aqui a gente tem alguns pontos, né? Primeiro, nessa engrenagem aqui. Eu vou clicar, e aí, assim, como eu, né, eu vou deixar aqui ele aberto para que vocês, né, a título de estudo, possam fazer a cópia, né, desse material, eu não vou, né, impedir que os editores. Na verdade, esse aqui eu vou deixar para impedir que os editores alterem o acesso. Mas você consegue, vamos supor, você fez um dash do seu portfólio, você não quer que ninguém copie, que dê a cópia, enfim, faça download e tudo mais. Então, você pode clicar aqui, ó, desativar o download, a impressão e a cópia para os leitores, tá? E tem esse aqui, impedir que os editores alterem o acesso e adicionem novas pessoas. Então, vamos supor que você fez um dash no seu trabalho e, né, você e outra pessoa estão construindo e você deu acesso de edição, só que só você que criou quer ter esse acesso, né, essa governança, digamos, de quem pode, né, ser adicionado, enfim, né, não dá esse poder de alteração. Então, você pode clicar aqui também, tá? Vou voltar aqui. Então, essas são configurações que eu acho que é bem interessante comentar. E agora, de fato, né, como que a gente vai trocar, vai dar esse acesso. Então, configurações de link, a gente tem aqui restrito. Eu vou clicar aqui. Eu tenho se não listado ou público, tá? Esse não listado, aqui, qualquer pessoa na internet com o link pode acessar. Então, eu vou deixar dessa forma. Então, quem recebeu o link vai ter o acesso. E onde está leitor, eu vou deixar leitor mesmo, para não ter nenhum risco, né, de fazer alguma edição. E aí, vou clicar em salvar. E aí ele vai gerar, ele vai salvar essas configurações que a gente colocou. Vou em compartilhar de novo. E vou pegar o link que foi gerado. Copiar link. E aí, meninas, mesmo processo, né? Quando vocês forem fazer a cópia, vocês vêm aqui, em recurso. Na verdade, ele vai abrir, ele vai pedir para trocar a fonte. Então, você vai subir a fonte, né, dos seus dados, trocar do CSV. A gente tem todo esse processo na aula anterior, tá? Então, volta no vídeo da aula anterior, que tem como que a gente faz essa subida aqui. Mas, basicamente, é que nem quando a gente sobe no CSV, tá? E aí, vocês fazem a cópia para o perfil de vocês, para poder, enfim, esmiuçar algum ponto. Eu espero, né, que o conteúdo, deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, eu espero que esse conteúdo de Looker Studio tenha sido valioso para vocês, que vocês tenham aprendido, saiam, né, dessas aulas aqui de Looker Studio, tendo aprendido um pouco mais sobre essa ferramenta. Eu tentei passar aqui de uma forma, assim, sem ser muito superficial, mas também não dá tempo de entrar em tantos os detalhes, por isso que eu fui dando essas documentações, referenciando essas documentações, para que vocês possam aí criar, digamos, o hábito, que eu acho que é muito importante, né, da gente procurar mais informações sobre o tema, esmiuçar a documentação, e se aprofundar na ferramenta. Tendo qualquer dúvida, mandem lá no Discord. O nosso Notion, ele tem os conteúdos, né, de suporte. E sempre que possível, né, vocês podem mandar um alôzinho ali no LinkedIn. Se você fez um material com, né, com isso que eu ensinei, compartilha comigo, me avisa. Eu vou ficar super feliz de saber, primeiro, se você aprendeu algo com essas aulas, enfim, se isso te ajudou, e enfim, se você aplicou isso no trabalho, também me conta como foi, tá? Então, uma boa jornada de estudos, né, pra gente se aprofundar. E eu fiquei muito feliz de participar aqui dessas aulas, tá bom, meninas? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, a gente se fala aí no Discord, tá bom? Um beijo.